E nesse momento necessitamos a luz del saber del Senhor outra vez para estudar sua palavra, para que a mente de cada um de nós pueda compreender a vontade del Senhor e renovar a esperança em nosso coração. Muitas graças, Laura, por cantar. E vocês veem que por detrás da música há mensaje. E eu quero crer que a oração cantada agora é minha oração e é tu oração. Que o Senhor nos dê a luz de su saber. Estou feliz de estar em Brownsville por primeira vez. E feliz também porque hoje represento a família adventista em todo o mundo, que traz saludo especial para todos vocês que estão aqui de Brownsville e para aqueles que nos acompanham em linha agora. Eu já vi que há pessoas de El Salvador, de Guatemala, de Peru, de Chile, de vários lugares dos Estados Unidos. Há distintas pessoas que acompanham a programação. Nós outros estamos acá. Há uma bendição especial porque nos reunimos juntos, pero o mensaje e o poder do Espírito Santo também podem chegar aí onde estás. Que há esperança em tu vida, em tu coração, e que o mensaje dessa noite seja também uma invitação para ti e para tu vida. Eu les mencionava que les traigo saludo da família adventista em todo o mundo. E a mim me gusta chamar de família, não? Mas que uma denominação, somos quê? Uma família. Somos hermanos e hermanas. Temos o mesmo Padre. Fuimos comprados por la misma sangre. Temos a mesma pátria, que não é México, que não é Estados Unidos, que não é Brasil. Nuestra bandeira e nuestra pátria é del reino de los cielos. Somos hermanos e hermanas. Temos o mesmo mensaje, a mesma palavra, a mesma missão e a mesma esperança. Somos agora quase 24 milhões de hermanas e hermanas em 212 países e territórios do mundo. E vocês assim parte dessa família. Que a bendição do Senhor esteja aqui com a família de Brownsville, da Igreja Adventista em Texas, assim como está também em todo o mundo. Les invito a abrir a Bíblia agora para escucharmos a voz que o Senhor, ou a voz do Senhor, para sua mensagem essa tarde. E eu quero invitar-les a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 3. Se não tienes a Bíblia, puedes acompanhar em tu aparatito eletrônico e aí por lo menos há o contenido da palavra do Senhor. E se tienes a palavra, o livro, eu prefiro que lo tengas em la mano, que puedas abri-lo, que podamos ler juntos. E hoje quero ler vários versículos da Bíblia, então vas a necessitar quedar com tu Bíblia à mano para acompanhar cada leitura. Nunca te olvides, quando vas a uma igreja, quando acompanhas uma transmissão em linha de sermão, o mais importante não é o carisma do predicador, não é a maneira como habla e te convence de alguma coisa. O mais importante é estar seguro de que o mensagem que está sendo apresentado viene de la palavra del Senhor, está em harmonia com a palavra del Senhor. Por isso é importante ter a Bíblia em la mano para acompanhar a predicação. Por favor, Apocalipse, el capítulo 3. Abra tu Bíblia, mantenha a Bíblia aberta nesse capítulo. Pronto, vamos a ler 2 versículos e depois vamos a outros capítulos. Quero que tenhas a Bíblia e puedas acompanhar o mensaje del Senhor. Com a Bíblia agora aberta, como sempre lo hacemos, em la vida personal, em la vida privada, quando lemos a Bíblia, ou quando estamos em culto, sempre que abrimos a palavra, oramos pedindo a guia, a sabedoria del Senhor, para compreender o que Ele tem para cada um de nós outros. Apocalipse, capítulo 3, com a Bíblia aberta, vamos a orar. Padre querido, te agradecemos a oportunidade de estar hoje aqui em tu casa em Brownsville. Muitas graças por la caravana de esperança, e por todos os lugares que já hemos passado, pessoas que han escuchado tu voz através de internet, em las iglesias donde hemos estado, decisões que foram tomadas, pessoas que foram bautizadas e la esperança de tu palavra que foi renovada em nosso coração. Agora, Senhor, abrimos tu palavra
E pedimos outra vez tu sabedoria para compreender tu palavra. E para que ella pueda renovar essa esperança. E que hoje nos haga um chamado, nos ofereça uma invitação especial. Por favor, esté com nós. Pedimos tu direção e que nada pueda sacar a concentração, o interesse de tu palavra. Que podamos estar atentos para escuchar tu voz. Oramos e já te lo agradecemos en el nombre de nuestro amigo, Senhor e Salvador, Jesucristo. Amém. A Bíblia está aberta agora en el libro de Apocalipse. Vocês sabem que o livro do Apocalipse é o livro de la esperança. Por isso, hablar del Apocalipse em la caravana de la esperança, há como que uma conexão, porque este livro habla de esperança desde o começo até o final. Há pessoas que veem o livro do Apocalipse solo como destruição, como juzgamento, como punição e como coisas negativas que causam medo, desesperam. Não, o livro do Apocalipse é o livro de la revelação de quem? De Jesucristo. É porque viene de Ele e é sobre Ele. Por isso, Jesucristo, Ele que oferece a esperança, está desde o começo até o final do livro. Se abrimos a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, Jesus já se apresenta. E quando vamos ao capítulo 22, 3 vezes, Jesus habla, pronto vendré outra vez, ou vengo pronto, ou como quieras traduzi-lo. Jesus, como disse, desde o primeiro versículo até o último versículo do livro de Apocalipse, Jesus se apresenta e oferece esperança a las pessoas. E no livro de Apocalipse há muitas oportunidades e há muitas bendições, e esse é o ênfase do livro. Pero nesse mesmo livro há responsabilidades para todos aqueles que leem a palavra do Senhor. Há alguns que les gusta apresentar o Apocalipse solo como o livro de la punição. A mim não me gusta essa visão. Sabem por quê? Porque o livro do Apocalipse é o livro de la esperança. Há juzgamento, há juízo, há punição. Claro que há. E vocês lo leem muitas vezes no Apocalipse. Pero este não é o mensagem principal. Toda vez que a Bíblia, no livro de Apocalipse, habla de punição, de juízo, é a consequência de não aceitar o chamado de esperança. Por isso, temos que predicar sobre esperança, sobre oportunidade, sobre um chamado. E, para os que não lo aceitam, haverá uma consequência. E a Bíblia habla de juízo e habla de punição. Pero o Senhor não queres que tenha essa punição, por isso te habla de esperança. Pero quando hablamos de oportunidade, de responsabilidade, a melhor maneira de compreendê-lo é estudar sobre as 3 cenas que são apresentadas no livro de Apocalipse. Vocês já viram isso? Se lemos todo o livro, só se habla de 3 cenas. E essas 3 cenas têm uma palavra que podemos dizer que é de esperança e oportunidade, pero também uma palavra de responsabilidade. É como que as 3 cenas são um resumen de todo o livro do Apocalipse. A primeira delas está no capítulo 3. Se podem ler comigo na Bíblia e vamos ver que 3 cenas são essas e que representam as 3 cenas do livro de Apocalipse. A primeira, capítulo 3, os versículos 19 e 20. Jesus disse assim: Eu repreendo e castigo a todos os que amo. Se pues celoso e haga quê? E arrepende-te. E aqui eu estou à porta e hago quê? E chamo. Se alguém oye mi voz e abre a porta, entrarei a ele e cenarei com ele. E que vai passar mais? E ele comigo. Essa é a primeira cena apresentada no livro de Apocalipse. É a cena do arrependimento. É a cena da salvação. Se vocês veem a história da humanidade, sempre na história da humanidade, o homem está huyendo e Jesus está buscando. É assim que passa. E essa cena é outra oportunidade do Senhor de buscar ao ser humano. A Bíblia sempre insiste:
Deus não desiste. Ele está buscando e buscando. É por isso que a cena é chamada de cena de la gracia. Estou chamando, estou na porta de tu coração, estou fazendo todo o que pueda, porque eu quero alcançar-te, eu quero encontrar-te, eu não vou a decidir, vou a fazer todo o que pueda. E quando vocês vêm aqui, o versículo 19 e 20, Jesus está dizendo: eu não vou a desistir e vou tentar fazer todo o que seja possível para alcançar-te. Eu vou a tentar alcançar-te por la facilidade. Hoje eu vou tentar alcançar-te por la dificuldade. Interessante. Ele disse aqui, versículo 20, e aqui estou a la puerta e chamo. Em outras palavras, estou aqui por bondade, por graça, e te chamo, e te dou oportunidade, e trato de hacer-me acercar-te a ti. Estou tratando de alcançar-te todos os dias. Escutas um sermão por internet, estou chamando a tu puerta. Te invitam a venir à la igreja, estou chamando a tu puerta. Vês um post na mídia social, estou chamando a tu puerta. Escutas uma música, estou chamando a tu puerta. Te estou todos os dias, de las maneiras mais fáceis e comunes, intentando chamar-te para alcançar tu coração. Se tu vienes, tu vas a ter esperança, tu vas a ser feliz e eu vou estar feliz. Pero se tu não vienes, eu vou tentar buscar-te por la dificuldade. E aí vem o versículo 19. Eu repreendo. E algo que mais? Castigo. ¿A quem? Não é uma punição. Eu lo hago a aqueles a quem eu amo. E por quê? Porque quero que vengas a arrepentir-te. Se não te alcanço por la facilidade, vou tentar alcançar-te por la dificuldade. Porque muitas vezes, quando pierdes tu trabalho e não há comida em tu mesa para comer, aí te acuerdas do Senhor. Quando todo estava tranquilo, não te recordavas dele. Não te acordavas dele. Seguias tu vida, estou feliz, novo país, oportunidades, tenho minha casa, comprei um carro, quero fazer um viagem, e o Senhor te chama e diz: não interessa, estou bem. E o Senhor te disse: por favor, me perdona, pero te vou fazer sofrer um pouquito, porque te amo e quero salvar-te. Vou a poner-te em uma cama de hospital. Não vai ser fácil. Os médicos vão dizer que não sabem o que fazer contigo. Queria sair em 3 dias e já há uma semana que te queras aí. Sabes por quê? Te estou tentando salvar. Esta é a cena de la gracia. É a oportunidade, é o chamado, é a búsqueda por la salvação. Disse uma história, creio que não é verdadeira. Creio que alguém lá criou. Mas é uma história que nos ajuda a compreender muito bem essa realidade. Disse que aí na antiga Inglaterra, há muito tempo, vivia um homem que se jubilou. Estava tranquilo, já em sua casa, não tinha muita preocupação com o tempo, e um dia saiu com seu cavalo para passear. Mientras estava passeando, chegaram 2 cavaleiros de la reina, e como que se acercaram a ele, disseram: estás preso, tens que bajar de tu cavalo e ir com nós outros. E o tipo disse: pero que passa? Estão equivocados? Eu sou uma pessoa jubilada, trabalhei toda a minha vida, sou uma pessoa limpa, não tenho nenhum problema, pero não queriam conversar. Trataram de ponerlo em um de seus cavalos e foram para o castillo, porque aí estava a reina e lo mandou prender. E ele chegou ao castillo, lo puseram na torre, em uma prisão que estava solo, e não havia nadie mais, um espacito pequeno, e o tipo não falou com nadie, não avisou sua família, só lo sacaram de seu cavalo, lo levaram para allá, e ele quedou aí pensando: e agora? Vão a pensar que eu morri, minha família não sabe de nada, como posso avisar-lhes? Alguém tem que ajudar-me, pero nadie quer conversar comigo, me cerraram aqui, e estou solo. E o tipo caminhava para um lado, para o outro, pensando: como vou a tratar de avisar minha família? Como alguém me vai ajudar? E num momento puso a mão no bolsillo e encontrou o quê? 2 moedas. E ele pensou: já tenho a solução. Estou aqui na torre del castillo, pero quando passe a alguém aí abaixo, eu vou lançar uma moneda.
E naturalmente monedas não caem del cielo. Naturalmente a pessoa vai mirar hacia arriba para ver onde vino a moneda e eu vou poner a falar e mover minha mano para dizer, por favor, me ajuda, habla com minha família. A pessoa poderá escuchar-me. E ele esperou por aí hasta que passara alguém. E quando venia alguém, Sérgio, prepara-te. Quando venia alguém, ele disse, vou lançar a moneda. E lo hizo, e lançou a moneda. E que passou? El tipo que estava caminhando, tranquilo, caiu na moneda. Ele disse, a solução para a comida de hoje de minha casa. Tomou a moneda, pôs no bolsillo e foi que? E seguiu seu caminho para a casa. E não mirou nem para os lados para que não aparecesse o dueño da moneda. Pensou, é minha. Foi a resposta à oração. Tenho que ir-me. Puso a moneda e se foi à casa. E o tipo pensou, pero que egoísta. Eu estou aqui, perdido, solo, sem poder falar com nadie e não mira hacia arriba. Pero tenho outra moneda. Vai passar alguém de bom coração aí e poderá ajudar-me. E ele pensou, algo tenho que fazer. E buscava outra pessoa, minha irmã, estás preparada? E buscava uma outra pessoa que vai passar, e está passando outra, e lançou a moneda, e a irmã deixou cair a moneda. E ele pensava, essa pessoa vai mirar hacia arriba. Pero outra vez, caiu a moneda, o tipo mirou para um lado, para o outro, não havia nadie. Disse, mira, encontrei uma moneda, é mais do que eu esperava, pus no bolsillo e se foi. E o tipo disse, e agora? Se acabaram as moedas? Nenhuma pessoa mirou hacia arriba e se acabaram as moedas. E o tipo buscava, o que vou fazer? E quando mira um lugar, disse, encontrei a salida. Sabem que? Encontrou um ladrilho que estava suelto. E ele disse, mira, se não miraram hacia arriba com moedas, completem a frase. Mirarão com o ladrilho. E então, Sérgio, estás preparado? Não, nadie está preparado. Não? O tipo tomou o ladrilho e disse, agora eu vou esperar a primeira pessoa que vai passar e vou lançar o ladrilho. Estou seguro que quando caiga o ladrilho, van a mirar hacia arriba. E assim lo hizo. Quando passava alguém, Pastor Elton, estás preparado? Não. Nadie está preparado. Quando venia alguém, ele lançou o ladrilho e vocês podem imaginar o que sucedeu. A pessoa não foi afetada, pero parou e pronto levantou a cabeça para falar violento, para falar mal de lo que lançou o ladrilho. E ele disse, mira, puedes ver-me? E aí disse o que necessitava de sua família. Que lição para nós outros. Se não miramos hacia arriba com moedas, algumas vezes o Senhor tem que lançar um ladrilho. E ladrilho afeta tu vida, afeta tu trabalho, afeta tu saúde, afeta tu família, afeta tus emoções. O Senhor não lo genera, pero permite que o inimigo que está cerca de ti tenha uma vitória, para que através de esta vitória ele pueda alcançar-te. Esta é a cena de la gracia. É um Senhor que chama e chama e chama por la facilidade ou por la dificuldade. Eu quero crer que essa noite há aqui várias pessoas que foram chamadas por la facilidade. Alguém les chamou por telefone e disse, vamos. Há um predicador que habla um portunhol assim um pouquinho complicado, pero vamos aí, tu vas a compreender o mensagem. É interessante estar allá. E tu aceptaste. Não tienes nenhuma crise grave. Estás aqui porque te invitaram e lo aceptaste. Talvez estás acompanhando a hora só porque alguém te enviou o link de adventistas hispanos de Texas. E tu lo clicaste aí para assistir. Não tienes problema, tu vida não se está acabando, tu matrimônio está bem, pero o Senhor te está dizendo, te estou chamando por la facilidade. Não quero que enfrentes tudo isso. Abraça a esperança e vem a hora. Pero talvez há alguém aqui. E uno nunca pode descobrir porque uno mira desde aqui e todos estão bem arregladitos, com o cabelo, com uma sonrisa, pero por detrás disso pode haver uma crise que nadie lo sabe. Em alguns casos, solo a mesma pessoa lo sabe. E o Senhor te ha traído aqui esta noite.
O Senhor te ha invitado o link deste mensaje para dizer: eu estou tratando de alcançar-te. Por favor, no cierres la puerta de tu corazón. No te pierdas la oportunidade. Hoy es la noche de la oportunidade. Vamos à segunda cena. Eu quero que vayan comigo agora para Apocalipse, o capítulo 19. Aqui estão as outras 2 cenas do livro de Apocalipse. Aí cumprimos as 3. Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 9. Vamos a lerlo. A Bíblia diz assim: e el ángel, já encontraram? Apocalipse 19, el versículo 9. E el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. E me dijo: estas son palavras verdadeiras de Deus. La segunda cena, la cena de las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero en la Biblia? Jesús es el Cordero. ¿Quién es la esposa en el libro de Apocalipsis y en la profecía bíblica? ¿Quién es la esposa? Es la iglesia de Dios. Y la cena, las bodas entre Jesús y su iglesia representan la venida de Jesús y la eternidad que vamos a vivir con Él en el cielo. Es el momento donde la esperanza es realidad. Es el momento donde tanto esperamos, agora podemos ver que finalmente o que tanto hablamos, predicamos e estudamos é realidade. Jesús viene, encuentra su pueblo, su iglesia, celebran e vão juntos vivir sin pecado por todo el siempre. É o cumprimento de uma promessa que está na Bíblia. Se vocês puderem ir comigo agora al Evangelho de Juan, el mismo Juan que escribió el libro del Apocalipsis, Juan el capítulo 14. Si pueden ir conmigo, Juan capítulo 14, los versículos 1, 2 y 3. Si alguien está cerca de ti e não tem muita familiaridade com a Bíblia, ajuda essa pessoa a encontrar. Juan 14, é o mesmo autor, estamos falando da mesma esperança, porque é a mesma pessoa que escreve os dois e o mesmo Espírito que inspira a los dois livros, Juan e o livro de Apocalipse. Pero miren, la cena de las bodas del Cordero es el cumplimiento de la promesa de Juan 14, 1, 2 y 3. Y la Biblia, en las palabras del mismo Señor Jesús, dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. E se me fuere e os prepararem lugar, vendré outra vez e os tomaré a mim mesmo, para que donde eu estou, vosotros também estéis. La promessa es: vendré outra vez. La cena de las bodas del Cordero es el momento donde esta promessa passa a ser realidade. Pero cada vez que leo Juan 14, 1, 2 e 3, eu vejo 3 coisas interessantes aqui. Não sei se vocês viram isso. A primeira, essa esperança de las bodas del Cordero é uma esperança positiva. Jesus empieza a falar: no se turbe, ¿qué? Interessante, vocês já viram que quando se habla da venida de Jesus, a maioria das pessoas tem medo? Que vai passar? Guerras, hambres, terremotos, falta de amor, o mundo vai estar destruído, eu tenho medo de enfrentar, não sei se vou a viver, não sei como vai ser. E o Senhor disse: amigo, hermano, quando se hable de mi venida, não é para que se turbe vuestro coração, é para quedar como? Feliz. Quando hablamos da venida de Jesus, hablamos da solução final para todos os problemas da humanidade. Tu vas a ver um problemita e esquecer, olvidar a eternidade? De nenhuma maneira. Nossa esperança é positiva. Se alguém te está falando da venida de Jesus e tratando de apavorar-te, de poner-te medo, de hacer-te que te prepares agora porque alguma tragédia vai suceder, olvídate, porque este não viene en el nombre del Senhor. O mensaje é positivo, é de alegria, é de esperança, e esta caravana viene para abrir a Bíblia e dar-lhe uma palavra positiva de esperança, tanto da Bíblia quanto da venida de Jesus. No
Que dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón. Hablemos, pensemos, oremos e sonhemos com a venida de Jesus sempre como algo positivo. Segunda coisa que me chama a atenção, sabe o que é? Que disse Jesus aqui, em la casa de mi Padre, me completem por favor, que disse aí? Isso me encanta. Sabe o que Jesus está dizendo acá? Que o cielo não é lugar para poucos. O cielo é lugar para quantos? Para muitos. Ele quer dizer, sabem que? Eu estou preparando o cielo para toda a humanidade de todos os tempos. Muitas moradas há para todos ustedes e para todos que vendrão e para seus hijos e para os hijos de seus hijos, para os buenos. E me gostaria que os malos também pudieran preparar-se para chegar aí. Eu estou preparando para todos. O cielo é lugar para muitos, ou para muitos. E muitas vezes me quedo pensando, há pessoas que intentam cerrar a porta do cielo porque hacen a chegada ao cielo algo tão difícil e complicado que se depender de essas pessoas, nadie vai chegar allá. É muito complicado, é muito difícil, são críticos, amargos, difíceis, tudo o que puedes imaginar, pero creem que são os dueños del camino al cielo. Estes não estão deixando que nadie chegue ao cielo e nem eles vão chegar allá. Esse não é o cielo que o Senhor preparou. Há outros que querem abrir as portas do cielo, pero de la maneira equivocada. Querem falar de um cielo que não existe. É um cielo sem Jesus, é um cielo sem perdão, é um cielo sem arrependimento, é um cielo sem a Bíblia. Esses estão perdidos porque querem chegar a um cielo que não existe. O cielo que Deus preparou é um lugar positivo, donde te alimentas de la palavra de Ele, donde vives como Ele e poderás estar aí por toda a eternidade. Pero el cielo é um lugar para muitos. No trates de cerrar la puerta del cielo a nadie. E em terceiro lugar, e isso me chama a atenção, ele disse assim, ao final do versículo 2, pues voy a preparar lugar para... Sabem que? Eu estava pensando esses dias, quando Jesus disse assim, eu vou a preparar lugar para vosotros, ele está dizendo, ustedes não têm lugar. Desde que ustedes saíram do jardim del Edén, ustedes são sem techo. Sabe o que é isso? Ah, pero eu comprei uma casa em Brownsville. Eu estou vivendo aqui cerquita de meu país. Não. Desde que salimos do jardim del Edén, perdimos nosso lugar. A Bíblia habla de vários pioneiros e patriarcas que andavam por el mundo buscando na pátria que nunca encontraram, porque buscavam na pátria que era quê? Não era de aqui, porque nosso lugar não é aqui. O Senhor está dizendo o quê? Eu vou preparar-vos um lugar. Eu tenho um lugar para vocês, porque o lugar de vocês não é aqui. Vocês passam como peregrinos, vocês passam por aqui de viagem, de mudança. Pero o lugar de vocês verdadeiro, eu les estou preparando. E talvez tu puedas perguntar, é esse o lugar que eu quero estar? Esse meu lugar verdadeiro? Déjame hacer-te duas perguntas e tu poderás evaluar se o lugar que o Senhor está preparando é para ti ou se o lugar que o Senhor está preparando não é para ti. Que tipo de lugar preferirias tu? Se eu te oferecer duas oportunidades, não puedo hacerlo, pero se eu te oferecer duas oportunidades. A primeira, te ofereço uma casa de $2 milhões. Puedes buscar a casa aí, uma boa casa. Podrás ter 3 carros em tu garaje, todos pagados, todos pagos. Podrás ter 4 pessoas trabalhando para ti todos os dias, cuidando de todo o que tienes. E tendrás $10 milhões em tu conta de banco, conta bancária. Te interessa? Sim, Senhor. Rápido me contestou, não? Essa é uma opção bem interessante, bem interessante. Pero a outra, se eu te ofereço viver em um lugar onde nunca vas a quedar-te enfermo, nunca, onde nunca vas a necessitar de dinheiro para comprar nada,
em lugar onde nunca vas dizer adiós para tus amigos e tu família, porque vocês vão viver juntos, em lugar onde nunca vas a morrer e nunca va a cair uma lágrima de tus ojos. Qual de los dois lugares preferirias? Sabem que? Esse segundo lugar é o lugar que o Senhor está preparando para nós outros. E quando te pergunto as duas coisas, te dou a oportunidade de ser desse mundo, carro, casa, dinheiro, empregados, ou te dou a oportunidade de ser desse lugar que Jesus está preparando. E tu vês que pronto tu resposta é: eu prefiro o segundo lugar. Porque em tu coração aún estás buscando por esse lugar. E o Senhor te disse: mientras buscas por esse lugar, eu quero dizer-te, eu já te estou preparando esse lugar, porque esse é tu lugar. Esse é o lugar com o qual sueñas, e eu quero dar-te. A segunda cena do livro de Apocalipse é a cena de las bodas del Cordeiro. É a venida de Jesus para salvar seus hijos e casar-se com eles e viver com eles por toda a eternidade. Minha pergunta para ti esta noite é: estás preparado para essa cena? Estás preparada para esta cena? Terceira cena. Vamos volver ao livro de Apocalipse, o capítulo 19, os versículos 17 e 18. Se podem abrir a Bíblia, agora volviendo outra vez a um livro que foi escrito por Juan, ao final da Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 18. Aí está a última cena apresentada no livro de Apocalipse. Eu quero que leiam comigo, venham comigo. Capítulo 19, versículos 17 e 18. E vi a um ángel que estava em pé en el sol e clamou a gran voz, dizendo a todas as aves que vuelam no meio do cielo: venid e congregaos a la gran, o quê? La gran cena de Deus, para que comais carnes de reis e de capitanes, e carnes de fuertes, carnes de caballos e de seus jinetes, e carnes de todos, livres e escravos. Que mais? Pequenos e grandes. Qual é a terceira cena do livro de Apocalipse? É a cena de la destruição. Aqui não há celebração, aqui não há alegria, aqui não há lugar novo, aqui não há esperança. A última cena apresentada por la Bíblia é a cena de la destruição. Interessante que nesta cena não se vê a alegria de la cena de las bodas del Cordeiro, celebração, vivir por toda a eternidade juntos com o Senhor. E sabem por que não há alegria nessa cena? Porque as pessoas rechazaram a primeira cena. Porque rechazaram a cena de la gracia de Deus, não participarão de la cena de las bodas del Cordeiro e participarão de la cena de la destruição. De qual cena queres participar? Aqueles que aceitam a cena de la gracia estarão preparados para a cena de las bodas del Cordeiro. Esperança, vitória, um hogar para muitos, positivo, feliz, tu hogar, tu lugar. Aqueles que não se preparam e não aceitam a cena de la gracia, não estarão na cena de las bodas del Cordeiro, pero estarão em la cena de la destruição. Solo há três respostas, não há outras. Primeira, puedes rechazar. Segunda, puedes ignorar. Terceira, puedes aceitar. Puedes dizer: mira, lindo, interessante, nunca havia pensado dessa maneira, nunca havia estudado sobre as três cenas, pero não me interessa. Eu tenho uma vida buena cá, esse tema de Bíblia, isso vai cambiar minha vida, vai cambiar meu trabalho, vai cambiar minhas prioridades, e por agora estou apaixonado por lo que hago. Eu não quero, não me interessa, seguirei com a vida que tenho. E o Senhor te disse: eu te respeito, nunca deixarei de amar-te. Pero no livro de Apocalipse há oportunidades e consequências. Eu quero dizer-te que hoje te dou a oportunidade. A maneira como vas a lidiar com a oportunidade
vai determinar o tipo de consequências que tendrás. Alguns rechazam, outros ignoram e dizem: está bem, pastor, lindo, e eu quero, vai chegar meu momento, eu creio que é muito interessante, esse é um mensagem que me atrai, me gusta a Bíblia, me considero cristiano, já conosco os caminhos do Senhor, pero solo necessito um tiempito aqui. Então eu ignoro, eu mantenho a ideia de como que estou cerca, pero não estou dentro. Alguns decidem ignorar. O livro de Apocalipse é o livro das oportunidades e das consequências. Se decides rechazar, há oportunidades e consequências. Se decides ignorar, há oportunidades e consequências. Pero se decides aceitar, há oportunidades e bendições. E eu me quedo pensando quantos aqui nesse lugar, em la igreja adventista em Brownsville, estão dispostos a dizer: Senhor, eu quero aceitar. Eu estou feliz porque essa noite, em linha ou aqui em vivo, eu escutei mensagem como que abriu minha cabeça. Eu não compreendia qual é a sequência de los caminhos do Senhor. Primeiro a graça, depois as bodas do Cordeiro, ou primeiro a graça e depois a cena da destruição. As duas oportunidades estão claras para mim. Qual é tu decisão? Rechazar, ignorar ou aceitar? Esta noite eu tenho a alegria de invitar para entrar no bautistério o pastor Bernabé e Maria Isabel. Eles vão entrar aqui, sabem por quê? Porque depois de muito tempo e depois de muita luta, Maria Isabel compreendeu que deveria aceitar a cena da graça, para preparar-se para a cena de las bodas del Cordeiro. E eu quero ver a los dois aqui, por favor, pastor Bernabé, por favor, Maria Isabel, vai ser uma alegria vê-los juntos aqui no bautistério. Maria Isabel, estás feliz hoje? Estás feliz? Sabem que Maria Isabel, já há muito tempo, desde jovem eu creio, Maria Isabel, já conhecias a palavra do Senhor, já estudiavas a Bíblia e foi estudando com sua família. Pero sabem que a mamá de Maria Isabel se bautizou, as hermanas de Maria Isabel se bautizaram, pero ella decidiu ignorar, esperar algum dia, todos vindo à igreja, todos participando com o Senhor, e Maria Isabel seguiu outra vida, mesmo conhecendo a Bíblia e havendo estudado a Bíblia. Hasta que não hace muito, sua hermana começou a estudar a Bíblia com ella. A mesma que acompanhou na outra vez, agora começou a ajudá-la. E antes mesmo de ser bautizada, Maria Isabel já começou a sair e a orar por los vecinos, não por as pessoas da comunidade. Foi-se participar de programas de oração, porque já foi uma maneira de estar involucrada com o Senhor. E quando chegou o estudo bíblico do bautismo, Maria Isabel disse que agora chegou o momento. Depois de anos e anos, não? Agora chegou o momento. Sabem que? Não perdeu a oportunidade. E eu me quedo feliz porque Maria Isabel, a caravana da esperança, é para alcançar pessoas como tu. Pessoas que já conhecem, que estão conhecendo, e o Senhor quer dar-te uma oportunidade. E estou feliz que tienes a oportunidade hoje. Antes que o pastor Bernabé te bautice, eu quero que vocês venham aqui mais cerquita e mirem as pessoas que estão aqui. Antes que tu seas bautizada, eu quero invitar algumas pessoas para que venham, Maria Isabel, ver tu bautismo bem cerquita. Há familiares tuyos aqui, tus hijos e hijas estão aqui. Um já está aqui, há outros. Tu vas a filmar para todos, verdade? E todos vão a ver. Há outros familiares de Maria Isabel que estão aqui, querem vir para ver seu bautismo de cerca, talvez desde Atlanta. Ok? Saludos para vocês em Atlanta. Espero que possam acompanhar o bautismo de Maria Isabel e ver que valeu a pena esperar. E chegou o momento de ella. Não vas a cansar tu braço aí, pero eu quero invitar outras pessoas para que venham e participem conosco desse momento. Eu quero invitar a Laura Morena para que venha cantar. E eu les decía desde o começo do mensagem, as 3 cenas do Apocalipse são uma invitação de Deus. Hoje, Jesus te invita. Laura Morena vai cantar uma música que a mim me gusta muito, porque a música é um chamado.
Si hoy Jesús te llama e tu não vienes, ¿dónde estarás? Qual é o caminho que vas a elegir? Eu quero pedir a Edia que cante essa música. E mientras Laura vai cantar, eu quero fazer chamado para todos os que estão aqui. Há alguém aqui que vino hoje para a igreja por primeira vez? Há alguém que vino à igreja hoje e aún não foi bautizado, bautizada? Ama a Jesus, aprecia sua palavra, por isso aceitou venir, pero não ha hecho compromisso de entregar a vida a Jesus, de aceitar a cena de la gracia e de preparar-se para a cena de las bodas del Cordeiro. Se há alguém assim, não foi bautizado, ou já foi bautizado há tempo, pero hoje vive lejos de los caminos del Senhor, ou alguém que vino por primeira vez, não vamos a bautizar-te esta noite. Só quero invitar-te para que te levantes e para que vengas aqui onde estou, porque quero que veas o bautismo de Maria e Isabel bem de cerca, porque o bautismo de Edia é chamado para ti. Se lo ves de cerca, eu quero que mirá-lo pueda ser como que uma motivação para que pronto, depois que estudes a Bíblia, conozcas a palavra del Senhor, haga compromisso com Ele, também puedas ser bautizado ou bautizada. Eu quero invitar a homens e mulheres, a jovens, a niños, para que venham para esta oração e para ver esse bautismo bem de cerca. Mientras eu estou falando agora e mientras Laura vai cantar, eu quero pedir a toda a igreja que esteja em oração, porque há 1, 2, 3, 4, 5, eu não sei quantas pessoas que estão aqui e que o Senhor hoje lhes está chamando para a cena de la gracia, e lhes pedindo, por favor, não rechacem, não ignorem, aceitem o chamado. Pero essa é uma luta espiritual. Não é só o que um pastor chama e uno levanta e viene. É uma luta que passa no coração. E eu he visto a vários que ao final do programa dizem, casi me decidi, pero não foi. Porque o inimigo venceu a batalha e resistiram. Há outros que se levantam, porque há uma luta espiritual. Mientras Laura vai estar cantando, eu vou estar orando aqui, esperando por aqueles que podem levantar-se e venir. Eu quero invitar também, por favor, venha aqui, por favor, suba aqui. Eu quero que esperes aqui e veas o bautismo aí cerca, é importante para que lo veas, por favor, esteja aqui com eles. Eu quero esperar a outras pessoas mais. Laura vai cantar porque sua música é chamado e também para dar-te a oportunidade de pensar, de orar e de levantar-te. Não esperes a música ser concluída para venir. Vengas mientras ele está cantando. Eu quero invitar a los niños e niñas. Eu vi alguns niños e niñas por aqui. A mim me gostaria de chamar os chicos com 4 anos, 5 anos, 7 anos. Pero pastor, eu sou seu papá, sua mamá, não têm nem idade para ser bautizados. Naturalmente não têm, pero têm que começar a decidir desde temprano em sua vida. Assim foi comigo, com 4 anos, já estava correndo para estar aí, dizer, eu quero. E esperei por anos, hasta compreender-lo todo. Pero mis papás me enviavam, por favor, hijito, vá, tienes que estar aí. Tienes que começar a tomar tu decisão desde o começo da vida. Eu quero chamar a los pequeños, o papai e a mamá podem vir com eles, ou podem vir solos. Se tu eres um adventista e invitasse a alguém para vir, podes mirar a essa pessoa e dizer, vamos, eu vou contigo, vamos juntos allá. Pero a mim me gostaria ver tu decisão hoje. Laura vai cantar, eu te vou esperar. Se hoje Jesus te chama e tu dices não, e tu não vienes, ¿para dónde te vas? No te pierdas la oportunidad. Cuando Jesús te llama y tú no estás, ¿dónde te encontrarás?
el mundo y ves lo que en él hay. Vuelves muy triste y en soledad, porque seguir en tus caminos te hace mal. No procurar los brazos tiernos del Señor, porque insistir si esto te conduce a la destrucción. Ven, ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no puedes dejarlo pasar. Bien, ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no puedes dejarlo pasar. Cerca de Cristo hay un gran sitio para ti, donde calor y abrigo siempre hallarás. Con él la vida puede recobrar la fuerza y el vigor. Ven, ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no puedes dejarlo pasar. Ven, ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no puedes dejarlo pasar. Cuando Jesús te llama y tú no estás, ¿dónde te encontrará? Laura cantou Ahora es el momento, no puedes dejarlo para después. El Señor te está lanzando las moneditas, ¿no? Venga, acéptalo ahora. Yo aún veo ladrillo por aquí. Não necessitamos um ladrillo para tomar uma decisão. As moneditas que o Senhor lança cada dia são del llamado. ¿Dónde estás? Eu vi que as niñas vinieram rápido com sua mamá. É por isso que a Bíblia disse, temos que ser como eles para heredar o reino de los cielos, porque vão, coração aberto. Mientras nós outros adultos pensamos, não é para mim, não é essa hora, minha vida não está em harmonia, que vão pensar as pessoas, que vão ser comigo já se me levanto, que vai passar aí em frente, não vai passar nada. O que vai passar aqui, vai passar em tu coração e em tu decisão com o Senhor. Eu aún estou esperando 3 pessoas venir, onde estão essas pessoas? Há algum membro da igreja que está cerca de alguém que lhe gostaria de ver aqui, poderia dizer, mira, vamos comigo, eu vou contigo já, vamos juntos, para que tenhas a oportunidade de tomar uma decisão. Vamos aplaudir quando alguém se levanta, eu creio que há celebração, não? Por favor, venham, les estamos esperando. Não vi o aplauso, onde está o aplauso? A alegria que celebramos por ver aqueles que se levantam para venir. Por favor, quem está traindo quem? Te ha invitado. Entonces, ustedes son muy bienvenidos y tú eres muy bienvenido también.
Por favor, quédense aí cerca do bautistério. E eu quero que vejam no bautismo. 2 pessoas chegaram. Aún hay uma persona. ¿Dónde está essa persona? ¿Quieres levantarte agora? Te estou dando uma oportunidade. É a cena de la gracia, quando o Senhor chama com moedas, chama com ladrilhos, para dizer, venga, te necessito, te estou buscando, te estou esperando, não dejes para depois. Puedes venir, eu quero recibir-te acá. ¿Dónde estás? Por favor, vengan juntas. Quem está ajudando a quem? Vamos, por favor, cheguem cerca de sua tia, para que as duas possam estar. Vienen para ver o bautismo de Isabel, pero aún hay una persona para venir. ¿Dónde está essa persona? Me parece que há alguém que aún está lutando por aí, pensando, casi. Alguém pode trazer-te? Eu invito a alguém que conhece, seu amigo, a que vaya, a que invite, a que venham. Não me gostaria concluir o mensagem sem a persona, é uma persona que necessitaria estar aqui. Eu vejo alguns se movimentam para já e para cá, para conversar com um e com outro. É um movimento natural, porque como que são ángeles do Senhor que vão para dizer, eu estou com vós, te invitando aqui. Isso, muitas graças por venir. Deus te bendiga, feliz por ti. Por favor, vengas, eu quero dar-te a oportunidade de ver bem de cerca. Podemos chegar mais cerquita aqui do bautistério e deixar o meio aberto para que os outros possam ver. Agora sim, Maria Isabel, chegou o momento de ser bautizada. Eu quero invitar 4 pessoas mais para estar cerca de ti, puedo? Los heraldos de esperança. Eles vão chegar, vão acercar-se aqui, porque pronto depois de tu bautismo, vão cantar para ti. A música que eu compreendi que é uma música que amas, mais allá del sol. Para celebrar esse momento. Há fiesta no cielo, há fiesta na terra, os niños estão aqui, os adultos, para celebrar contigo. Agora, Maria Isabel, porque has aceptado a Jesus como tu Salvador personal, para perdão de tus pecados e para que tu nome possa ser escrito no livro de la vida. Nós outros, os pastores, agora te bautizamos em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e toda a igreja disse: Amém. Podemos aplaudir agora, porque é a vitória do Senhor e é a cena de la gracia acepta por Maria Isabel, mais allá del sol. Vocês podem mirar a Maria Isabel, pero também a todos que estão aqui. Aunque nesta vida falte ver riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, 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 yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirles plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol,
del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Muchas gracias por cantar. Interessante que hoje Maria Isabela aceptou a cena de la gracia. E vocês cantaram sobre a cena de las bodas del Cordeiro, más allá del sol. Estamos poniendo as cenas juntas para não perder as oportunidades. Eu quero agora orar. Vou orar por José Pérez, que está aqui. Ele vino para aceitar a Jesus por profissão de fé. Su pastor já conversou com ele, já acompanha sua vida, sua caminata. Por isso podemos aceitar tua entrega hoje. E eu quero fazer-lhes uma pergunta de todos vocês que vieram aqui. Há alguém que está preparado ou preparado para ser bautizado agora? Porque já está estudando a Bíblia, já conhece a Jesus, já hecho sua decisão. O pastor Bernabé aún está no bautistério. Vamos a concluir o programa. Há alguém de vocês que está preparada para entregar sua vida a Jesus hoje? Temos bata, sempre há bata aí. Está aí, cerquita do pastor amado, há uma bata. Eu não quero forçar-te a ser essa decisão, pero não quero deixar que pierdas uma oportunidade, Julie. Tu puedes pensar, tienes que hacerlo quando tu coração decida hacerlo. Pero só quero dizer-te que como igreja e como o Senhor te estamos esperando hoje e sempre para que hagas tu decisão. ¿Está bem? Eu quero invitar-te a levantar a hora para que podamos orar ao Senhor e cada de nós também hacer sua entrega ou renovar sua entrega em um momento especial como hoje. Padre querido, alabamos tu nome por essa linda oportunidade, por estarmos aqui em Brownsville e também por estarmos em linha com tantos lugares em Estados Unidos e em outros lugares do mundo compartilhando esperança. E hoje a invitação do Senhor para aceitarmos a cena da graça, para sermos parte da cena das bodas del Cordeiro e nunca participarmos da cena da destruição. Estamos felizes por Maria Isabel, que entregou sua vida a ti, aproveitou a oportunidade hoje. Estou feliz por José Pérez, que hoje é recebido por profissão de fé, porque também está aceitando a Jesus e renovando seu compromisso com Ele. Estou feliz por los que se levantaram, desde as ninitas a los adultos, para dizer: eu quero, há caminho por caminhar, há desafios por enfrentar, pero querem segurar tu mano e dizer: camina comigo, Senhor, porque eu não quero perder essa oportunidade de fazer minha entrega. Eu quero entregar a todos os que estão aqui e se levantaram nesta noite para dizer: eu também quero renovar minha entrega a Jesus, que tu puedas aceitar-los a todos de maneira especial. Nos entregamos em tus manos, a nós outros aqui em Brownsville e aqueles que nos acompanham em linha agora. Que tu bendição alcance a todos, que tus oportunidades permaneçam para cada pessoa e que tu nunca necessites lançar ladrilhos em la vida de nadie los que estão aqui e nos acompanham, porque queremos aproveitar as moedas para entregar-nos a Jesus. Te agradecemos por todo, pedimos que nos des uma noite de descanso feliz e que puedas permanecer a nosso lado hoje e sempre. Oramos e já te lo agradecemos en el nombre de nuestro amigo, Senhor e Salvador Jesucristo. Amém. Muitas graças por venir a la programação de hoje e por participar de la Caravana de la Esperança aqui em Brownsville. Muitas graças por tu participação com nós e espero que o mensagem haya bendecido tu vida. E muitas graças a todos vocês que chegaram aqui para tomar sua decisão e caminhar com o Senhor. Que o Senhor nos bendiga e que sua paz e sua esperança puedan estar em cada coração.